Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores investimentos até 2024, mas separando por perfil de investidor: o investidor conservador, o investidor moderado e aquele arrojado na renda fixa. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque 2022 já é o ano da renda fixa no Brasil. O intuito desse vídeo aqui não é, assim como não é em nenhum dos nossos vídeos, indicar investimento, mas sim trazer informações transparentes para vocês sobre a minha visão a respeito, então, do Tesouro Direto e das oportunidades da renda fixa. E eu tenho recebido nos últimos dias uma entrada um pouco maior de pessoas aqui no canal. Então também tem um caráter de responsabilidade trazer informações para essas pessoas que muitas delas estão iniciando na renda fixa, saíram há pouco tempo da poupança e tentar de uma forma responsável trazer informações de qualidade, transparentes e sem tentar influenciá-las como grandes bancões tentam fazer. E aqui, se você já é mais antigo no canal, eu conto com a sua colaboração. Coloque a sua opinião também, contribua também com informações. E outra informação no início desse vídeo é que eu respondo todas as dúvidas. Então coloque aí nos comentários se você ficar com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo. Nós respondemos todas as dúvidas e se a dúvida for interessante, ainda gravamos um vídeo para poder detalhar. Vamos lá, começando então sobre as melhores oportunidades ou aquelas que eu considero boas oportunidades para você investir até 2024. Antes eu quero só te explicar rapidamente algo que eu já falei no outro vídeo e que é o meu cenário econômico. O cenário econômico está mudando rapidamente. Nós estamos saindo aí de um ciclo econômico muito baseado na renda variável, em que o dinheiro fácil jorrou na economia, e aí você vê, por causa daquele problema que nós tivemos lá de saúde pública dos anos 2020, o que aconteceu? Para as economias não pararem, os governos distribuíram dinheiro para toda a população mundial. Então nós tivemos diversos tipos de auxílio, não só no Brasil, como por exemplo no mundo inteiro. E aí as pessoas pegaram esse dinheiro e começaram a investir muito rapidamente em renda variável e começaram a ter um retorno. Só que qual é a consequência imediata do aumento da circulação monetária no mundo? É imediatamente o aumento da inflação. Toda vez que você aumenta a circulação, você tem então um aumento então da demanda. E aí o que acontece? Como a oferta caiu, nós estamos tendo uma inflação mundial muito alta, não é só no Brasil. E isso indica agora uma virada desse ciclo econômico, muito baseado na renda variável, para uma renda fixa. Por quê? Porque as taxas de juros já estão aumentando nos principais países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso. E nos países desenvolvidos, o processo vai começar em 2022. Aliás, eu gravo esse vídeo aqui na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, antes do anúncio do Fed de uma das principais reuniões com relação à taxa de juros. Então não se assuste aqui. E essa situação ela pode ainda ser piorada caso nós tenhamos algum desses acontecimentos aí políticos econômicos, como por exemplo um default das incorporadoras lá no grande país asiático, um conflito militar como por exemplo se discute na Rússia e na Ucrânia, enfim, diversas outras situações. E olhando para o Brasil, nós ainda temos aí no meio desse caminho uma eleição. Então é por isso que eu estou dizendo que o ciclo mudou e agora a renda fixa vai vigorar por um bom período. E eu vou mostrar isso aqui ao longo desse vídeo. Se você já está gostando do vídeo, dê aquele super like e para entender um pouco melhor se o Fed vai ou não estourar a bolha, assista esse vídeo aqui do alto sobre os riscos políticos e econômicos mundiais no ano de 2022. Vamos lá! Eu tracei aqui algumas possibilidades de investimento de acordo com o perfil e de acordo com o prazo de investimento. Então o perfil são três: conservador, moderado e arrojado. E aí eu vou explicar o que eu considero em cada um desses perfis. E tracei também aqui investimentos que eu considero de prazo curto, eu diria de curtíssimo prazo até,
ou o prazo que eu considero de médio. Não é que o mercado considere esse prazo mediano, mas é porque eu tenho visto pessoas no canal que investem dizendo que é para o longo prazo, mas dali a alguns meses já ficam desesperadas. Então eu vou explicar para você o que eu considero prazo curto, repito, eu considero curtíssimo, e depois prazo médio. Vamos começar falando aqui do perfil conservador. Veja se você se identifica nesse perfil. É uma pessoa com um reduzido conhecimento do ponto de vista de investimento e, em particular, da renda fixa. É aquele tipo de investidor que saiu há pouco tempo da poupança porque achou que ela não estava rendendo nada e que tem reclamado muito do gerente do seu banco que não fornece oportunidades na renda fixa de serem mais rentáveis. Não se sinta constrangido se você está nesse perfil, mas se você não está ganhando muito há 2 anos atrás, entenda que a taxa de juros ficou durante muito tempo baixa, em torno de 2%. Então, se você não entende ainda essa questão básica, é o que eu considero um perfil conservador. Você ainda não tem nenhuma afinidade com o conceito de marcação a mercado. Esse é o segundo ponto que eu coloco para o perfil conservador. E você deseja tão somente ganhar mais do que você vinha ganhando em 2020 e 2021. Você é aquela pessoa que reclama que não ganhou praticamente nada em 2020 e 2021. Se você é desse perfil e está investindo, querendo investir para o curto prazo ou curtíssimo prazo, o que eu estou falando que é curtíssimo prazo, para os próximos 12 meses. Você tem um projeto aí, por exemplo, de comprar uma casa nova, ou de reformar uma casa nova, ou mesmo de trocar de carro no final do ano, fazer uma viagem, enfim, algo que vai acontecer nos próximos 12 meses, é para você que eu vou falar esse primeiro tipo de investimento. Perfil conservador e prazo curto. Muito bem, eu volto a dizer, não estou aqui indicando nada, estou tão somente trazendo informação para que você receba essas informações de peito aberto, de mente aberta e entenda se é adequada ou não para você. Antes de te falar sobre essas informações, se você gosta do Tesouro Direto, entenda o que os grandes investidores estão fazendo nesse vídeo aqui do alto. Os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência. Entenda para onde está indo o dinheiro para que você possa ter mais uma referência antes de investir. Vamos lá. Bom, falando então aí de perfil conservador e prazo curto, eu acho que a primeira oportunidade que você tem aqui é do Tesouro Selic no Tesouro Direto. E por que o Tesouro Selic? Há uma expectativa aí que as taxas de juros, que é o que serve de parâmetro para o Tesouro Selic, elas possam chegar aí em 2022 a 11,75, de acordo com o Boletim Focus. De acordo com instituições financeiras mais renomadas, essa taxa pode chegar a 12,25, 12,5. Então vamos arredondar aí para aproximadamente 12% ao ano, ou seja, seria algo próximo de 1% ao mês bruto. E nós temos aí uma inflação projetada também pelo Boletim Focus de 5%. Eu vou dizer, não acredito nessa inflação, mas é o que o mercado está projetando. A minha projeção aí seria uma inflação mínima de 6%, podendo chegar até a 7% nessa projeção inicial aqui de janeiro de 2022. Bom, veja então já de cara que se você está fazendo um investimento para um ano, ganhando 11,75 com uma inflação de 5%, você está ganhando mais que o dobro do que a inflação. Então o seu recurso estaria protegido. Ah, mas se a inflação for maior, veja que ainda assim o seu recurso estaria protegido da inflação com um ativo que ele tem 3 características. Rentabilidade, você já viu aí. Segurança. Por que segurança? Investir no Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Muito mais seguro que renda variável, muito mais seguro do que investir na poupança e qualquer outro investimento. E liquidez. O que é a liquidez? Você pode resgatar ele diariamente de segunda a sexta-feira. E se você solicitar o resgate em até 1h da tarde, você recebe o recurso na sua conta no mesmo dia. Então você tem aí um cenário muito fácil, muito simples para você que pergunta o que eu invisto ainda para 2022, tá aí. Só que para não dizer que você tem só uma oportunidade nesse perfil conservador, eu quero te mostrar uma segunda oportunidade, que é um fundo DI. Fundo DI com algumas características para você se atentar. O primeiro, que ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI. 100% do CDI é quase 100% da Selic, ou seja, você estaria próximo da rentabilidade do Selic, a taxa de juros do Brasil. Além disso, você teria que procurar um fundo DI com liquidez diária.
Por que a liquidez diária? Porque se acontecer algum imprevisto e você tem perfil conservador, você poderia resgatar esse dinheiro diante de algum imprevisto que pudesse acontecer. E um detalhe é, sem taxa de administração, ou com uma taxa de administração que fosse 0, qualquer coisinha mínima. Com essas 3 características aqui, você também estaria aí protegido dessa inflação do Boletim Focus ou essa mesma inflação que eu fiz uma projeção. E aí você teria, então, uma rentabilidade muito próxima do Tesouro Selic, uma segurança pouca menor. Por que pouco menor? Porque nesse caso aqui você estaria protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que não é tão seguro quanto, então, aplicar no Tesouro Direto. Mas você teria também a liquidez, porque você procuraria uma liquidez diária. E aí aonde que você pode adquirir esse tipo de investimento? Em banco grande ou de médio porte, mas privado. Bancos públicos dificilmente vão te oferecer esse tipo de rentabilidade, 100%. Bancos privados, principalmente médios, eles tendem a te oferecer isso. E alguns bancos grandes é possível que você consiga esse tipo de investimento. Então tá aí, perfil conservador e prazo curto, eu acho que você poderia focar em desses dois investimentos aqui. Se você já está gostando, dê aí aquele super like. E olha, esse ano é ano de eleição no Brasil e você já sabe como se comportam as taxas do Tesouro Direto em eleições anteriores, 2010, 2014 e 2018. Temos algumas semelhanças que é importante você conhecer, porque oportunidades estão se renovando. Assista esse vídeo aqui do alto. Continuando, vamos falar ainda de um perfil conservador, mas de um prazo médio. Entenda médio entre aspas. Se formos falar de um prazo médio no mercado financeiro, estamos falando aí de um prazo de 5 a 8, 9 anos. Mas aqui eu tenho visto novamente as perguntas com pessoas que falam que tem um prazo médio, mas esse prazo médio seria aí num prazo menor que esse. Então vamos lá. Quando nós estamos falando do perfil conservador, você já viu quais são as características e eu não vou me demandar a respeito dela. Com relação ao prazo médio, o que eu estou considerando para esse vídeo é de 1 a 3 anos. Ou seja, você teria a projeção aí de resgatar esse tipo de investimento até 2024. 3 anos, 22, 23 e 24. Muito bem, qual seria então, ou quais seriam as opções no mercado financeiro? A primeira delas, novamente, seria o Tesouro Selic. Aí você vai dizer, mas não seria para 2022? Calma lá. Vamos verificar então a projeção do Tesouro Selic para 22, como eu já falei para você. Diante do Boletim Focus é 11,75, mas o mercado financeiro diz que ela pode chegar até 12,25, 12,5. Então você já sabe que ela vai ficar alta. O Boletim Focus está prevendo 8% para 2023. Volto a dizer, eu não acredito nisso. E quero te mostrar por que eu não acredito nisso, para que você não me entenda mal. Aqui na sua tela você tem aí o histórico da evolução da taxa Selic desde março de 2021. Março 01, perdão. Mais de 20 anos para que você entenda aqui. E qual é o movimento que essa taxa faz? Veja, quando ela está em momento de subida, que é aqui no início aqui desse gráfico, que está lá em 14% à sua esquerda, veja que ela sobe e aí ela para num determinado patamar. Por que ela para? Porque o Banco Central aguarda um determinado período para verificar se está fazendo efeito ou não. Então veja que fica aqui aproximadamente 6 meses. Depois o que aconteceu? A taxa cai. E quando ela cai, novamente ela estabiliza por um determinado período. Então você veja que depois que ela estabiliza, não há uma queda ou uma subida acentuada. Passam-se aproximadamente 6 meses, sobe, novamente aqui, ó, veja aqui no alto, quando a taxa chega lá no alto, o que acontece? Acontece então uma nova estabilização da taxa e aí ela volta a cair. Então veja, esses movimentos aqui em que ela fica lateral são movimentos então que o Banco Central aguarda para verificar o que ele vai fazer. Por que eu estou te explicando esse tipo de movimento aqui? E agora quero trazer mais recentemente esse gráfico, que é o que nós estamos aqui. Veja que a taxa Selic está subindo desde 2020 aqui de agosto e nós estamos agora em 9,25%. Semana que vem, na primeira semana de fevereiro, ela deve aumentar. E veja que ela já vem aumentando aqui. O que acontece? Vai chegar num determinado momento, ela também vai parar. Isso não quer dizer que na sequência vai cair. Vai ficar um tempo estável. E é exatamente por essa razão que eu não acredito nessa projeção do mercado. Se a taxa Selic tende a ficar aí um prazo aproximado, vamos colocar de 6 meses,
parada. É pouco provável que essa taxa aqui chegue a 8% em 2023. Eu acredito que ela vai ser mais alta. Em sendo mais alta, você já teria aí uma boa rentabilidade de 2022 e 2023. E para 2024, eu diria que ainda é uma incógnita. Nós não sabemos exatamente nem quem vai ser o presidente, nem como vai ser a economia. Para mim, passa a ser um chutômetro. Então você teria que se basear nesses 2 primeiros anos. E aí nós teríamos então também uma inflação projetada de 5% para 2022. Volto a dizer que eu projeto 6%. E aí, para os anos seguintes, o Boletim Focus está projetando aqui, ó, 3,5% para 23%. Se for olhar para 24%, é 3%. Mas para mim, novamente, é chute. Então veja que se esse cenário acontecer, ainda assim o Tesouro Selic estaria te protegendo pelo menos até 2023. Então veja que ele continuaria sendo, na minha visão, uma possibilidade sim de investimento para esse prazo também. E aí você teria um cenário com uma rentabilidade menor do que a rentabilidade que nós teríamos então ali daquela primeira situação que eu coloquei para vocês, que seria então uma outra possibilidade. Muito bem. Nesse caso também, quando nós estamos falando então de um perfil conservador, mas de um prazo já de 1 a 3 anos, aliás, eu vou até fazer a correção aqui, o prazo que eu estou chamando aqui já é um prazo médio, não é um prazo mais considerado curto, quais seriam outros possíveis investimentos? Um deles seria a possibilidade de CDBs. Aliás, nesse vídeo aqui do alto, eu atualizei essa semana as melhores oportunidades de CDB. Pré-fixado, vinculado ao IPCA e também de LCI e de LCA, para que você entenda essas oportunidades do mercado. Assista lá porque eu falo a respeito disso. Então seria um CDB pré-fixado. Vamos falar das 3 questões. Com relação à rentabilidade, a minha sugestão é que você procure rentabilidade mínima mesmo, de 12%. O que significa isso? Você comprando um CDB desse, ele vai te garantir 12% todos os anos. Ele vai subindo gradativamente, você não vai ter ainda o impacto da marcação a mercado, mas você já sabe que você vai receber e vai travar o seu investimento. Será 12% todos os anos. Além disso, um CDB pré-fixado você tem que ficar atento, porque aqui já muda. A liquidez vai ser só no vencimento. O que eu quero dizer com isso? Você não vai poder resgatar ele antes. Então essa é uma atenção. Se por outro lado você trava a rentabilidade com uma rentabilidade bem razoável, você não vai poder resgatar esse recurso antes. E o segundo ponto é a segurança. A segurança não é mais do Tesouro Direto, mas é do FGC. Não é uma segurança descartável, mas é sempre bom você avaliar essa segurança. Com base nesse vídeo aqui do alto, eu explico para você antes de você comprar. E aí eu entendo que você estaria então protegido. Mas aonde você compraria esse tipo de investimento? Em corretoras. Se você tem um banco, quase todos os bancos têm uma corretora por trás. E você procuraria então um CDB pré-fixado com esse mínimo de rentabilidade aqui. Menos do que isso não vale a pena, porque se o Tesouro Selic já está te oferecendo para esse ano, vai chegar provavelmente próximo desses 12, na minha visão não vale a pena comprar com menos do que isso aí. Se você já está gostando, dá aquele super like e continua aqui porque agora eu vou mudar. Vou falar do último investimento, do perfil conservador e ainda desse prazo aqui de médio prazo que eu quero falar para você. Vou novamente trocar essa informação que ficou desatualizada para que não te confunda. Então tá aí, perfil conservador e médio prazo. Um CDB vinculado ao IPCA. Vou fazer uma pausa, não é o Tesouro IPCA. É um CDB indexado ao IPCA, que te pague aproximadamente ou mais ou menos 6% mais a inflação. Por que isso? Veja, se você estiver aqui recebendo 6% mais a inflação, independentemente do valor da inflação aqui, você tendo esse tipo de ganho, você já estaria protegido por essa inflação caso ela se confirme. Exceto se a inflação disparar lá para 20%, 30%, você veria ter problemas. O que eu acho pouquíssimo provável isso nesse prazo de até 2024. Então tá aí, um CDB também vinculado à inflação poderia ser uma possibilidade. E da mesma forma que o anterior, você pode adquirir esse tipo de investimento numa corretora. De preferência, uma corretora que tenha várias oportunidades. Aqui eu trago só a referência para você. Muito bem, continuando agora, vamos falar de um perfil moderado e de um prazo médio. O que seria esse perfil moderado? Você tem conhecimento aí de renda fixa e do Tesouro Direto.
Você conhece então quais são os principais investimentos na renda fixa, conhece as características todas de todos os títulos do Tesouro Direto e, além disso, você entende do conceito de marcação a mercado. Não estou dizendo que você gosta, mas você entende desse tipo de conceito. E você deseja, então, um pouco mais de risco, mas com a maior possibilidade de rentabilidade. Você aceita correr risco maior, mas também com a possibilidade de retorno maior. E o prazo permanece o mesmo, de 1 a 3 anos, ou seja, até 2024. Muito bem, o que nós teríamos aqui? Aqui começa a mudar um pouquinho. E a minha visão, o que poderia acontecer aqui seria um investimento no Tesouro Pré-fixado. Atualmente, ele está com uma taxa de 11,28%. E aí, uma atenção para você. Estou falando do pré-fixado 2024 e o vencimento dele é em 1º de julho de 2024. Veja que não é no final de 2024. É daqui a aproximadamente 2 anos e meio. Novamente, os dados da inflação estão aí. E como é que você sabe? Ele te protege? Não te protege da inflação? Nesse caso aqui, ele te protege da inflação. E eu tenho vídeo no canal que eu ensino você a colocar e a entender como é que te protege da inflação. Basta você digitar aí naquela lupinha lá no alto, na pesquisa de vídeos, protege da inflação. E você vai ver um vídeo tanto do pré-fixado quanto do IPCA te mostrando esse tipo de informação. E aí, novamente, você teria rentabilidade, segurança e liquidez. Outro investimento que poderia ser interessante para você seria um pré-fixado. Novamente, o mínimo de 12%. Só que, volto a dizer, a liquidez, ou seja, a possibilidade de resgatar seria só no vencimento e a segurança é do FGC. Por que ele tem que ter uma taxa maior do pré-fixado? Porque você tem um risco maior nesse tipo de investimento. A sua segurança não é mais o Tesouro Nacional, mas a segurança passa a ser do Fundo Garantidor de Crédito. Como não é uma segurança 100%, você precisa receber um mínimo. E o mínimo do mínimo, na minha visão, seria esse 12% que você já vê aqui. Muito bem, continuando ainda moderado e prazo médio. Uma outra opção aqui é esse indexado à inflação, que eu também já falei para você. Só que aí a minha sugestão é que você procure algo com a rentabilidade acima de 6%. No caso do CDB vinculado ao IPCA, você vai fixar uma taxa, que é essa que eu estou te falando, de 6% e teria ainda a inflação do período. Então, só para que você entenda, eu quero fazer um cálculo aqui para que você entenda quanto que poderia ser isso em relação à rentabilidade de um pré-fixado. Eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas eu acho que nunca é demais nós repetirmos esse tipo de informação, principalmente quando nós temos pessoas mais novas aqui no canal. Então vamos lá, o que eu estou querendo trazer para você aqui, quando nós estamos falando então de um IPCA, o que nós temos que verificar é como que é a relação dele. Para você entender quanto é que ele rende, vamos supor que a inflação seja de 6%. Então é 1,06%. E vamos supor que você também pegou uma taxa de 6%. Então multiplica por 1,06%. Você vai chegar aqui a 12,36% de rentabilidade. Essa seria a rentabilidade com a taxa de 6 e a inflação de 6. E aqui você já pode calcular, então, cada uma das possibilidades de acordo com a inflação projetada que eu mostrei para você ao longo desse vídeo. Essa também seria uma alternativa para esse perfil moderado e o prazo de vencimento até 2024. Só que aqui tem um detalhe, tanto para esse CDB IPCA quanto para esse CDB pré-fixado, o importante para você aqui nesse momento é que você verifique o vencimento do CDB e ele tem que ser dentro do seu prazo. Então, CDB pré-fixado com vencimento em 2024 e CDB vinculado ao IPCA também com vencimento em 2024. Muito bem. A última questão, por que eu não indiquei aqui, nesse nosso vídeo de hoje, algum título vinculado ao Tesouro IPCA? Não é que eu não goste? Não, não é bem isso não. Primeiro motivo é porque não há nenhum vencimento de Tesouro IPCA, ou seja, a possibilidade de algum título com vencimento menor do que 2024. Todos os títulos lá são de 2026 para frente. Então eu não posso te indicar algo com um perfil moderado, com um perfil aqui inicial, que você fique preocupado então com esse tipo de oscilação no mercado. Porque senão você vai ficar cada vez mais preocupado em relação a esse tipo de investimento. E além disso, quanto maior o investimento, maior a volatilidade ao longo desse período. Mas se você quiser que eu grave aqui com outros perfis e com outros prazos, você coloca aí no comentário que eu vou avaliar as informações e trago um novo vídeo para vocês. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus.
que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que procurem sempre informações transparentes e coerentes a respeito de investimento e não se deixem levar, principalmente em 2022, por papinhos de diversos gerentes por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.